E eu vou trazer para a tela um tema que foi pedido aqui pelo público no chat, Minhoca, tá? Que é essa mudança, né? Às vésperas dos jogos, dos 8 primeiros jogos da pré-Copa do Nordeste, o Grupo Globo, né, colocou um comunicado anunciando que, ao contrário do que havia prometido, não transmitiria os jogos, né, que aconteceram no último sábado e também não vão transmitir os jogos, não devem transmitir os jogos que serão disputados, as 4 finais, né, que valem as 4 vagas ali para a Copa do Nordeste, também não deve transmitir. E, junto com esse comunicado, se tornou público uma proibição da CBF para o sublicenciamento de direitos por parte do grupo Nosso Futebol, que tinha o direito no pay-per-view, né, Minhoca? Já vem, né, com um contrato com a Copa do Nordeste, esse Nosso Futebol teria vendido, sublicenciado o seu direito para a Globo, no caso para o Premier, e a CBF disse: esses direitos que você adquiriu não têm autorização de serem sublicenciados. Isso. Quando essa notícia estourou, Minhoca, fala. Não, o que eu ia falar é o seguinte, não é que a Globo desistiu, certo? Até o Vitor tá falando aí, não foi a Globo que a Globo não poderia. Porque, exatamente, na verdade, é uma questão hoje envolvendo CBF e, no caso, o Nosso Futebol, assim, no caso, a produtora, né? Sim, a gente chama. Por isso que eu chamei até do grupo Nosso Futebol, me fugiu o nome do grupo. Que a produtora é a 30. Arthur até estava na live lá no sábado, que Fábio trouxe o nome, mas acho que é 30 Esportes. Deixa eu descobrir aqui. Mas é a produtora do grupo Nosso Futebol. O nome Nosso Futebol é muito mais relevante que o nome da produtora. E aí eu ia dizendo o seguinte, Minhoca. Assim que essa notícia se tornou pública ali no antigo Twitter, né, no X, após o comunicado da Globo, eu vi muita gente direcionando críticas à CBF, somando essa decisão a outras que foram extremamente danosas à Copa do Nordeste. A verdade é que essa gestão de Edinaldo à frente da CBF tem, de fato, sido marcada por decisões que vão minando a Copa do Nordeste. Eu não sei qual o interesse por trás, se é realmente minar completamente, se é criar uma outra competição, se é atender os interesses das federações locais, privilegiando os estaduais em detrimento da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que é tão relevante, tão importante, que todo mundo, não foi só a gente, todo mundo considera parte fundamental do Nordeste hoje ter 5 clubes na Série A. Mas eu confesso, Minhoca, que eu estou sendo mais cuidadoso em relação a essas críticas, em culpar a CBF diretamente por esse bloqueio, porque eu, de fato, não sei como é a questão do contrato de sublicenciamento. Eu não sei até que ponto, intencionalmente ou sem intenção, né, o 30 Esportes, o grupo 30 Esportes do Nosso Futebol e a Globo, né, com o Premier, acabaram por uma brecha aí, né, fazendo algo que não cabia, né, você ter 2 transmissões a partir de um pagamento, porque no final das contas é isso. Você teria 2 grupos transmitindo no Premier, ou desculpa, no pay-per-view, o grupo Nosso Futebol e o grupo Premier, o grupo Globo com o Premier FC, mas a CBF e os clubes só estariam recebendo por um direito de transmissão, né? Isso. Fred, eu diria que a gente não sabe os contratos, né? Então ninguém teve acesso a esses contratos, por isso está essa briga aí jurídica e que a gente não tem nem noção de como está esse andamento, do quanto isso vai ser concretizado rapidamente, se isso vai demorar demais, se por acaso a CBF pretende resolver essa situação, porque, e aí primeiro vou pegar pela narrativa de quem está falando muito sobre o porquê que a CBF está tentando minar essa Copa do Nordeste. A CBF já vem há muito tempo colocando uma situação muito adversa para a competição, né? E já deixando bastante claro, é muito difícil hoje
você alocar a Copa do Nordeste, principalmente a partir desse ano de 2025, com o calendário do Campeonato Brasileiro começando mais cedo e ainda envolvendo 5 equipes aqui da nossa região tendo que participar, né? E 3 delas tendo que disputar torneios internacionais. Então é muito difícil juntar tudo isso e conseguir conciliar essa mudança daqui para frente. Mas quando você vai somando várias situações onde a CBF ela não esclarece para as partes envolvidas, para os clubes não estão sabendo, as federações às vezes sabem e não querem divulgar, e principalmente a audiência, né, os espectadores, os torcedores, que ficam na dúvida de tipo, cai um regulamento lá da Copa do Nordeste de que o campeão da Copa do Nordeste já não tem uma vaga garantida numa fase mais adiantada na Copa do Brasil. Não há nenhuma explicação quanto a isso. Né? Eu tive essa percepção no dia, dei a tuitada, isso repercutiu de maneira até maior do que eu imaginava, exatamente pelo contexto, tipo, para que então, para que vai haver uma disputa de Copa do Nordeste onde o ganho, tudo bem que é um ganho valioso, mas é a taça, resumindo, é a taça. Não há um benefício de um crescimento, porque toda competição te leva para algum caminho. Se você é campeão estadual, te leva para um caminho. Se você é campeão da Copa do Brasil, te leva para o caminho. Se você é campeão da Libertadores, te leva pro... com exceção do Mundial, que basicamente é o teto, né? Você ganha a competição e ganha aquela taça. Então, assim, para que então existe uma competição regional que basicamente é uma disputa ali entre equipes, quando na verdade, e aí eu vou pegar o cenário hoje do Nordeste. Imagina os 5 representantes hoje que estão na Série A, todos eles garantirem uma competição internacional para 2026. A Copa do Nordeste 2026, sabendo que ela só vai valer a taça, ela se torna menor. Ela se torna tal qual o campeonato estadual, que a gente comenta aqui muitas vezes que o campeonato estadual, se você perde, gera um problema, se você ganha, tudo bem, ganhou e tudo mais, mas nada demais. Então, esse contexto hoje da CBF, dá margem para essa interpretação, cai muito de como a própria CBF foi, basicamente, essa informação veio na véspera, né, dos jogos dessa primeira fase, porque essa divulgação da Globo já tinha saído muito antes. Pode ser que tenha rolado muita conversa de bastidores ali, só para a gente, de fato, descobrir na sexta-feira, de que não ia ter a exibição dos jogos da fase preliminar, né, da pré-Copa do Nordeste. Então, eu vejo muita margem para isso, das pessoas imaginar que realmente a CBF está tentando o máximo dizer, é inconveniente, não tem calendário, não tem como. Vocês em 2026 vão ter que dizer assim, não tem como fazer a Copa do Nordeste. Vocês querem fazer a Copa do Nordeste com 6 datas? A gente bota 6 datas para vocês. Então, talvez ela até esteja colocando de uma maneira que a Copa do Nordeste se torna tão incômoda a ponto do pessoal, vamos desistir. Vamos realmente focar no que importa, estadual, ali, a Copa do Brasil, os torneios internacionais e o Campeonato Brasileiro, que é o que dá para fazer. Então, eu acho que esse é um dos argumentos que eu não acho absurdo quem pensa dessa maneira. Agora, vou pegar o outro lado da situação, que é o que você está colocando. Se a própria CBF sabia disso, de imediato, já devia ter comunicado, assim, na hora que a Globo anuncia essa situação, era já de imediato, olha, meu amigo, não tem nada no acordo com a empresa que podia sublicenciar a transmissão. Globo, se você quer, e aí queira ou não, a Globo e a CBF já têm uma parceria de muito tempo, você não pode comprar. Você teria que ter conversado com a gente para vender um pacote, porque da maneira como foi desenhada essa história toda, da não exibição, e a gente nem sabe como é que vai ser agora na fase de grupos, também que já vai começar no dia 21, dia 22, por aí, se vamos ter transmissão, ou se os jogos vão estar no escuro, ou só os jogos da TV aberta no SBT Nordeste vão estar à disposição para as pessoas acompanharem. Então, assim, de fato, na minha concepção, assim, no mínimo, para a CBF, um descuido. Porque não se pode deixar uma competição com tanta audiência como a Copa do Nordeste tem, deixar realmente assim, não, vamos empurrando com a barriga sem dar nenhum tipo de resposta nesse momento por uma competição que eu considero muito valiosa para a região. Então, eu acho que a CBF ela é muito responsável por essa insegurança que hoje paira nas transmissões e nas edições futuras, porque não está dando nenhum tipo de garantia de que ela está tentando fazer melhorias para a competição. Porque ela eu concordo com Eu concordo, Minhoca, com absolutamente tudo que você trouxe. Eu só acho que nesse caso, do pouco que se tornou público, tá?
Eu acho muito estranho o formato do negócio entre a Globo e a 30 Esportes. Por quê? O Campeonato Pernambucano, por exemplo, o GOT tem o direito do stream, certo? Não existe exclusividade na transmissão por stream. Dentro do Pernambucano não existe essa exclusividade. Ou seja, o 45 minutos resolve. Vamos transmitir parte dos jogos do Pernambucano aqui no canal? Vamos. Qual é o procedimento? A gente vai lá no GOT e vai dizer: GOT, vem cá. Eu queria transmitir. Tu comprou quantos jogos, GOT? Comprei 24. Poxa, se eu pagar aqui 200 mil reais, você me dá 5 jogos? Você me dá 8 jogos? Você me dá 9 desses jogos para eu também transmitir? O GOT vai dizer: pô, eu paguei lá 800, 900, né? Então, vou autorizar. Vou salvar aqui o meu. Mas aí é que tá. Se ele souber que pode, ele pode. Então, mas não é esse. Eu sei, meu, eu só quero dizer o seguinte: não é esse o caminho que a gente teria que fazer. Eu tô falando assim, e aí eu tô falando informação de verdade. Se eu quisesse transmitir, eu teria que ir na FPF e dizer assim: federação, eu também quero alguns jogos. E a federação dizer: para você transmitir, além do GOT, para você transmitir, você vai pagar aqui tanto por tantos jogos, X por tantos jogos. Tá? Eu não. Olha só. Eu realmente. Eu sei que existe sublicenciamento na TV aberta. A gente sabe que existe, que sempre existiu. Aconteceu na Copa do Brasil. A Globo não comprou e sublicenciou para a Amazon. A Globo sublicencia para a Band por anos a Série A. Por anos sublicenciava. Né? Mas, de fato, me parece estranho, né? Talvez por valores menores envolvidos. É porque, na verdade, você tem que saber o contrato. Por que hoje quem compra o pacote da Libertadores da Sul-Americana não pode sublicenciar? Porque está lá. Você não pode sublicenciar. É porque, na minha visão, é isso. A Globo tinha uma exclusividade, e daí ela abria mão da exclusividade sublicenciando. Nesse caso, eu imagino que o nosso futebol não tem a exclusividade. Aí é a grande questão. Ninguém sabe. Imagino, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, a gente não sabe, perfeito. Por isso que eu não tô nem defendendo aqui a CBF, não, longe disso. Eu só tô dando uma margem aí para não sair também por conta de tudo que Minhoca falou, e aí eu concordo com tudo que Minhoca falou, por conta desse histórico recente de ações que minam a Copa do Nordeste, considerar que essa é mais uma. É claro que a Copa do Nordeste fica muito maior com o Premier. Pelo amor de Deus, não dá para comparar nosso futebol com o Premier. Pô. Não dá para comparar. A Copa do Nordeste cresceria muito de audiência, de relevância, da própria Globo dando mais atenção, visibilidade. A Copa do Nordeste não passa os gols no Fantástico, pô. A Copa do Nordeste não tem os gols no Fantástico. Aí joga Náutico e decisão, 2-0 Náutico aqui no Campeonato Pernambucano, os gols estão no Fantástico. Aí no outro domingo, Náutico e Bahia, 1-1, os gols não estão no Fantástico. Não faz o menor sentido, mas assim são as coisas, né? Mas é isso que eu defendo. Então é isso, sabe, Minhoca? Eu quero muito a Globo. Eu acho que é melhor para a Copa do Nordeste ter a Globo. Só não acho que também a CBF tem que dizer assim, por que massa a Globo vai transmitir? Não, eu acho que tem que dizer, a Globo vai transmitir basicamente sem que ninguém ganhe nada com isso. Perfeito. Eu só acho que, queira ou não, a entidade do futebol, ela tem que ter a preservação dessa competição ser exibida. A gente está falando do principal, talvez atrás do Campeonato Paulista, em termos de audiência, em termos de engajamento, é a competição mais importante do primeiro semestre ali, em termos de, quando você pega os estaduais com os regionais. Então, nesse exato momento, a CBF não tem nenhum indicativo de que a gente vai ter transmissão. Eu até acho que vai ter. Mas, por exemplo, isso vai comprometer a primeira rodada da Copa do Nordeste? A segunda rodada? A CBF vai permitir que todos os clubes façam seus jogos, é isso? Ninguém sabe como vai ser a competição.
E quanto isso está no vácuo, desde essa informação, que não veio da CBF, é bom lembrar, foi o Grupo Globo que falou, a gente não vai ter condições de transmitir, porque tem uma pendência jurídica entre CBF e, no caso, a produtora, que impede da gente exibir a transmissão. E até agora ninguém sabe quem vai poder exibir, porque está tendo um processo da CBF tirar exatamente esse contrato com o nosso futebol. E aí o que? Vai ser... Agora está sendo resolvido? A CBF já está vendo uma alternativa? Ninguém sabe. Então, eu acho que o que peca em toda essa informação fica totalmente inseguro, sabe? E ninguém dá nenhuma garantia. Como é que a Globo vai dar uma garantia? Porque ela não comprou nada, entendeu? Ela comprou ali o sublicenciamento. Teoricamente que ela não pode transmitir. E a própria CBF também não está garantindo nada de que vai ter exibição desses outros jogos que não passem na TV aberta. Vou fazer uma interação aqui com o chat de algumas dúvidas que surgiram, tá? David Cid pergunta: mas ano passado com a ESPN era como? A ESPN não é pay-per-view, a ESPN é Isso. TV fechada, o contrato é dela, tá valendo inclusive, tá? SBT TV aberta e ESPN TV fechada, os dois contratos estão definidos. E o se contrato... eu não me engano, uma informação, Fred, eu acho que a ESPN também está saindo, acho. Pelo que eu vi de rumores do final do ano passado, não à toa, eles exibiram tanto a pré-Copa do Nordeste no ano passado, foi até o jogo do Santa, se eu não me engano, e depois exibiram outro jogo também nessa segunda fase da pré-Copa do Nordeste. E esse ano eles já não exibiram, o que dá um indício de que parece que realmente eles estão saindo de exibir esse ano. Então mas só respondendo, David, o contrato da ESPN é outro, tá? E Luiz Ricardo diz o seguinte, tá, Minhoca? Que Alessandro Oliveira, jornalista do Ceará, trouxe a informação que a CBF estuda romper o contrato com o nosso futebol. E ele faz um complemento dizendo que o acordo era que o Premiere, que o Grupo Globo, né, ficaria responsável por gerar as imagens do nosso no lugar do nosso futebol. Porque aí é o que está o caro em muitos casos, tá? Você paga um valor, mas você gasta um outro valor gigantesco para gerar as imagens. Gigantesco. Vou dar de novo E aí o valor mais caro dessas competições, porque se você pega um estadual, o translado é muito menor, né? A quantidade de equipes que você precisa montar, né? Então realmente é um custo alto para uma competição que tem jogo em 9 estados. Exatamente. E aí eu vou dar de novo o exemplo do estadual, o exemplo do pernambucano. O Gold faz a transmissão, certo? O Gold possivelmente não teria como fazer a transmissão se precisasse gerar as imagens. Isso. A Federação Pernambucana de Futebol investe na geração das imagens, tá? Se quer dar lucro, é um investimento no campeonato, tá? O contrato com o Gold, diminui o prejuízo. Ajuda a pagar a conta. Só para você ter ideia do quão caro é gerar imagem. Tá? A FPF gera a imagem para o stream, ela utiliza no canal dela, gera crescimento no canal dela, né? Tem jogos que são no canal da CBF, e no do Gold, o que o Gold paga não é suficiente para bancar todos esses custos. Tá? Esses custos são amortizados, diminui o peso do custo. Só para você ver que realmente, se foi como deixa eu ver aqui, Luiz Ricardo trouxe aqui no chat, né, citando o Alessandro Oliveira. Imagino que essa segunda informação também tenha vindo de Alessandro Oliveira. Então, mostra que talvez só esse acordo já fosse bom para o nosso futebol. Dizer, ó, a Globo disse, eu não preciso pagar nada para o nosso futebol, não. Eu só vou pagar todo o custo de transmissão. Aí o nosso futebol zera esse custo, coloca o narrador dele lá que chama trave de goleira, né? Chama trave de goleira e fica narrando lá do Rio Grande do Sul, sei lá de onde eles narram, né? O jogo
naquele cenário, tá? Porque o formato streaming gerou muitos problemas, né? DAZN, nosso futebol, que não é uma transmissão tradicional, não são pessoas ali no estúdio, no estádio, cada um às vezes da sua casa, dependendo de internet, e aí a gente viu algumas transmissões serem mais comprometidas quanto a isso. Mas não tenha dúvida que o fato da não presença da Globo, né, faz com que também a própria... A minha dúvida, Fred, é a relação como fica, sabe? Se isso pode gerar um desentendimento a ponto de futuramente isso comprometer a própria competição. E é que tá, né? É tanta notícia assim contrária à Copa do Nordeste, né? Tanta coisa assim que vai juntando, que realmente vai deixando essa dúvida, né? Porque depois daquela garantia que a CBF tinha que fazer a Copa do Nordeste, né? Por conta de honrar 10 anos, né? Que tinha por obrigação. Isso. Depois disso, foi a cada ano tendo um probleminha, calendário, não sei o que e tal. Então foi acontecendo coisas aí que foi minando cada vez mais a Copa do Nordeste e que deixa essa interrogação para o futuro. João Vitor, ele traz aqui a informação que a gente trouxe num vídeo, ou então conversamos extraoficialmente, acho que a gente não trouxe para a TV, desculpa, para o nosso canal, que é a data do sorteio, né? João Vitor traz, mas a gente já tá. A TV Jornal, durante a transmissão de Santa Cruz e 13, já tinha trazido essa informação que o sorteio da fase de grupos, tá, seria no dia 14 de janeiro. A gente só não sabia o horário, ele está dizendo que vai ser às 19 horas, tá? Esse sorteio. A gente já estava até preparado para fazer a live à tarde, né? A gente já disse, ó, vamos separar aí um horáriozinho ali depois do almoço para a gente fazer a live do sorteio da Copa do Nordeste. Costuma ser à tarde, mas dessa vez vai ser à noite, segundo a informação que estão trazendo aqui no chat. E até complica um pouco para a gente transmitir, porque tem jogo do Sport, já a segunda rodada do Pernambucano, na mesma terça-feira, mas depois a gente ajusta isso daí e vocês vão saber por aqui, tá? Algo mais sobre esse tema, a gente pode seguir para mais um tema, né? Sim.